Oi, tudo bem? Voltei de novo agora com a segunda parte do desenho de House of the Dragon, do desenho da Rhaenyra, não sei como é que fala o nome dela, Rhaenyra, pra mim é Rhaenyra, a nossa Rhaenyrinha, pois é, essa mulher top. Dessa vez eu tô trazendo a roupa dela, tá? Vou falar um pouquinho mais de detalhes da roupa. A roupa foi um pouquinho complicada, foi. Mas eu acho que com a técnica, com as técnicas que eu utilizei aqui, eu acho que você vai conseguir fazer também. Até porque eu tô trazendo esses vídeos, tipo, eu trago um desenho só em 3 vídeos, justamente pra me explicar o máximo possível pra você, tentar entender o que eu fiz, tentar replicar pra ver se dá certo. Então é um tutorial que eu a garanto. Ou não, não sei. Então é meio que tutoriais que eu tô trazendo, tá? Espero que vocês gostem. Aí esse daqui vai ser somente pra roupa dela. Quem quiser saber o tutorial do rosto, da pele dela que eu fiz, tá aqui no card, vou deixar aqui, linkado no card. E é isso aí, meu povo. Aí o próximo tutorial vai ser de cabelo. Então espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Se você estiver gostando, se inscreve no canal, que aí você se inscrevendo, você recebe as notificações, né? Claro, ativando o sininho, você recebe as notificações dos vídeos que estão saindo aqui. Demora um pouquinho pra sair, demora, mas tenham paciência que eu tô tentando, porque é só eu, tudo eu. Então, se inscreve aí. E se gostar do vídeo, claro, deixa o like. Então assiste o vídeo aí, ó. Bora! Hora do show, porra! Antes de fazer o vestido, eu comecei pelo colar. Peguei conta por conta, parte por parte, fazendo aos poucos para poder tentar organizar esse desenho na minha cabeça. Utilizei o preto, o cinza escuro, cinza claro, branco e também utilizei caneta permanente. E nas partezinhas das contas eu utilizei o vermelho, o azul e uma pitadinha de branco. O restante eu só complementei a pele. Como eu sou brasileira e não desisto nunca, lá vai eu de novo utilizar a aquarela. Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é pirulento? Passei a aquarela no vestido inteiro, rezando para que dê certo, mas enfim, eu não prendi a folha na mesa, então ela envergou toda. Ficou dessa forma aí, todo cagado, mas é por conta da aquarela que eu tô utilizando. E foi começar a fazer o bordado. Gente, esse bordado, meu Deus do céu, quanto mais eu olhava, mais eu não sabia fazer. Eu não sei. Eu não sei. Mas, bora lá. Comecei com o ouro, preto, o púrpura. Na parte de dentro eu passei o violeta, o vermelho. Foi praticamente a mesma coisa que eu utilizei no vestido. Foi o violeta, o vermelho e utilizei um vermelho da Giotto, que eu gosto. Gente, o vermelho da Giotto, ele é maravilhoso, ele é bem gritante mesmo. E um vermelho também da Lyra Germany, o vermelho escuro. E deu muito certo. Além de utilizar a caneta permanente também para fazer alguns detalhes, esses detalhezinhos da costura e tal. Também passei o estilete de precisão para fazer várias rachurinhas, que ficou bem legal. Na partezinha mais clara eu utilizei o cinza claro, o ouro, bronze e o prata. E fui fazendo parte por parte, fazendo as continhas, bem detalhado mesmo, olhando bem a referência, utilizando essas cores. Depois eu comecei a fazer todos os detalhes que tem no vestido. Fiz todos com o vermelho da Giotto, que é muito lindo esse vermelho, é o vermelho mais forte que eu tenho. E ele tá acabando, meu cotoquinho, mas ele resistiu e fez esse desenho. Como eu sou bonito, como sou forte. Sim, mais do que qualquer outra coisa na Terra. A lua, as estrelas, o sol brilhante são insignificantes diante de mim. Nada é mais bonito que eu. As continhas na lateral do vestido, eu utilizei o dourado e o preto. E para fazer os detalhes, eu utilizei preto, não é nem os detalhes, para fazer a sombra do vestido, fiz uma pequena camada de preto. Depois eu passei o violeta. Também utilizei o marcador para fazer o detalhe desse bordado. Passei o marcador não, a caneta permanente nesse bordadinho inteiro, ao redor de todo o bordado. Depois eu passei o vermelho escuro da Lyra Germany, passei o grená e o mogno. E deu essa cozinha. Para dar a iluminação, eu passei um pouquinho desse branco da Brush Fun, que ele é bem macio, e passei um esfuminho por cima que deu muito certo. Depois vim com o estilete de precisão e fiz todas as rachurazinhas como se fosse um bordadinho. E fiz isso durante o vestido inteiro. Na verdade, não foi nem o violeta, eu utilizei foi o carmim.
Oh meu Deus, lá vai eu e confundindo as cores. É mesmo? Todo ele eu utilizei essa sequência. Eu utilizei o carmim, o vermelho da Lira Germany, o mogno e o grená. E, gente, isso demorou pra caramba pra ser feito. E durante todo eu fiz, como vocês podem ver, o vestido delas é dividido por partes. Então eu fiz cada parte separadamente, que eu acho que é melhor pra gente se posicionar até mesmo no desenho quando a gente tá fazendo. Às vezes a gente quer fazer uma área enorme, toda de uma vez só, mas às vezes não compensa. É bom você ver esses pontos chaves que tem em cada desenho, em cada referência, para poder fazer até com mais fidelidade o desenho. E você também não se perder naquele horror de detalhes que tem. Principalmente nessa referência, a gente tem muito, muito detalhe. O estilete de precisão, ele pode ser substituído também pelo próprio estilete. Só que você não vai passar a lâmina com muita força. Ela é simplesmente, você vai raspar. Você vira ela um pouquinho de ladinho assim e começa a raspar o papel. Ou até mesmo você pode utilizar o lado contrário da lâmina, que às vezes dá certo. E também outra dica, você tem que deixar a pintura bem forte, tem que passar várias e várias camadas para poder essa raspagem não estragar o papel. Porque assim, eu já estraguei papel raspando, tentando utilizar o estilete de precisão e não consegui. Mas deu certo nesse desenho, até porque até porque o vermelho que eu estou utilizando, ele é bem macio, então serviu super bem. Nessa parte aí eu já comecei, já é a parte final, né, das sombras, eu utilizei bastante preto e assim, quando você utiliza o preto por baixo, ele meio que vai se espalhando com as camadas que você vai passando por cima, então ficou bem legal. E deu esse efeito aí no desenho. Depois eu vou mostrar com mais detalhes quando eu terminei. Na verdade eu já terminei, como eu gravei antes, né, eu não terminei. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast, not the roast, got the gas, think I'm okay and that's, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Vocês estão gostando dessa série? Essa série tá muito legal. Assim, não é pra criança. Se você terminar por favor, não assista, que não é legal. Mas eu tenho um público um pouquinho mais adulto, então eu acho que vocês vão gostar dessa série. Já nessa parte de cima, que cara, se esse vestido fosse da Branca de Neve, eu iria amar, porque o vestido é lindo, ainda mais com essa partezinha aqui em cima. Eu utilizei nessa parte o bronze, o ouro, o vinho claro da Multicolor, que ele é um vinho um pouquinho mais indo pro tom de pele, que foi esse daí que eu tô passando. Cinza escuro para dar essa parte mais para dar sombras, né? E utilizei também o cinza claro e o branco, além do creme para dar os pequenos detalhes que tinham amarelados, e passei também o estilete de precisão em algumas partes para fazer, porque assim, como é um tecido, então eu fiz que nem a parte de baixo, da parte da roupa, de dentro da roupa. E ficou mais ou menos assim. Eu não vou terminar agora, vai ficar pro próximo vídeo. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vai ser o último, prometo. Então, cheiro, bye bye. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like, tá? Beijão pra vocês, bye!